Shalom Adonai, estamos aqui para mais um momento, mais uma reflexão, mais uma aula, e dentro da proposta de lives e aulas que estamos desenvolvendo sobre hermenêutica pentecostal. Este livro, antes de nós entrarmos no assunto, eu escrevi sobre hermenêutica pentecostal e eu trato aqui nesse livro sobre as raízes, do movimento pentecostal, os fundamentos teológicos, a metodologia e a epistemologia da hermenêutica pentecostal. Recomendo você adquirir esta obra, que está por um preço todo especial, por apenas R$50, e você pode adquirir e entrando em contato comigo através do WhatsApp, tá? 062 ou 62, que é o código de área 981 09 1777. Hoje vamos falar um pouco, certo, sobre a metodologia da hermenêutica pentecostal. E é muito interessante quando falamos de método, porque os métodos da hermenêutica pentecostal são métodos distintos. E a hermenêutica pentecostal é considerada uma hermenêutica emergente por alguns teólogos, porque ela não segue alguns princípios históricos e ela não vai seguir algumas abordagens metodológicas que já têm uma certa raiz ou enraizamento dentro do contexto, do círculo teológico academicista. Os hermeneutas pentecostais, ou a hermenêutica pentecostal, vai se embasar, vai se manter, vai se sustentar em métodos mais voltados à valorização do texto no sentido da literalidade do texto. E aí, claro que vai entrar com a proposta hoje mais contemporânea de uma interpretação também histórico-gramatical, mas sempre vai valorizar as questões mais da espiritualização ou da espiritualidade extraída da própria literalidade, da própria também escrituricidade do texto, e até de um contexto mais, vamos dizer assim, metodológico, voltado às questões mais históricos gramaticais, ou mais da própria latência e explicidez da gramática. Agora, quando nós falamos sobre o método da hermenêutica pentecostal, e olhando para esse método da hermenêutica pentecostal no limiar do século XXI, que é um dos subtítulos desse livro que escrevi, eu falo o seguinte, que justamente Kendi Asher, que é um dos grandes hermeneutas pentecostais e um dos grandes expoentes da teologia pentecostal, ele vai dizer o quê? Vai dizer justamente que o que ocorre muitas das vezes é que a hermenêutica pentecostal ela não está presa a métodos exegéticos. Em um debate hermenêutico, muitas das vezes, vai seguir o prisma das metodologias empregadas pelo pentecostal em sua interpretação do texto. Mas para Asher, isso eu estou escrevendo, tá? O que está em observação e destaque é como o pentecostal, no identitário de sua comunidade, como as metodologias que emprega afetam a interpretação e a compreensão do texto. A grande proposta, o grande viés, então, que Kendi Asher está aqui discorrendo, que dentro do nosso identitário pentecostal, o hermeneuta pentecostal ele vai olhar para o texto com um foco, a observância do que o texto está falando dentro da integralidade do assunto que está discorrido no texto. Isso é a interpretação na proposta do método de interpretação literal, interpretar literalmente o texto sagrado. Um outro aspecto também é primar por aquele diálogo texto e espírito,
espírito e ação que está discorrida pelo agiógrafo, pelo autor sagrado no texto. E aí vem a percepção e a cosmovisão espiritual dentro de um ambiente da sobrenaturalidade. O que tem no texto de efeito e acontecimento que exalte e indique e evidencie o sobrenatural. Um outro, sim, também é tratar do contexto questões pertinentes a aspectos históricos e gramaticais, a fim de que o texto seja trabalhado pelo hermeneuta dentro da sua realidade contextual micro e macro, porém valorizando sempre o verdadeiro sentido aplicativo dos termos que estão em destaque e ênfase no texto, que vão pronunciar e enunciar o verdadeiro aspecto e prospecto do mover, intervir e agir do Espírito dentro do texto e dentro do assunto e de tudo que está sendo tratado na temática do capítulo, do versículo, do livro e até, por que não dizer, do próprio Testamento e Escritura em relação ao contexto eclesiológico de cunho pentecostal. Também vamos olhar, e aí eu escrevo dentro do meu livro, algo que é muito importante, dizer o quê? Que Lucas, isso nos direcionando a Lucas, Atos, tá? Os textos de Evangelhos de Lucas e Atos, que são perpendiculares e fundamentais e centrais para a teologia pentecostal. Então, sempre Lucas vai nos conceder, principalmente em Atos, tá? Mais que a descrição de um simples fato. Nunca as narrativas de Atos vão ser apenas uma descrição de um fato, um acontecimento ocorrido. Não. Tem algo ainda maior. Tem algo ainda mais sublime, mais expressivo, que justamente é a narrativa deixar explícito que o fato essencial é mostrar e evidenciar os sinais de uma pneumatologia, e também não só de uma pneumatologia, mas também de uma perspectiva pneumatológica, sempre ressaltando a ação missional da igreja, mas também, principalmente, o intervir do poder e do agir do Espírito através dos comissionados para fazerem e cumprirem a ação missional da igreja. Um outro aspecto também muito importante é que a hermenêutica pentecostal, como sendo integralmente pneumática, tá? Ela vai priorizar o quê? O conhecimento e a sabedoria que o Espírito Santo concede sobre o texto. Então esse é o grande viés, é o grande sentido, o grande aspecto aplicativo. E muitas das vezes também é o que o texto, no seu sentido, na sua proponência e aspecto inspirador e revelador da própria palavra, tá? Nosso aspecto ou no seu sentido de revelação, de palavra rema, palavra revelada, é que vai indicar. Greg Kinnear, tá? O autor do livro Hermenêutica no Espírito, Hermenêutica do Espírito, vai falar o quê? Que a epistemologia da hermenêutica pentecostal, ela funciona como um círculo hermenêutico que nos ajuda a corrigir as nossas interpretações equivocadas. É uma epistemologia que
ela possui um fundamento necessário para qualquer hermenêutica que valoriza e evidencia o agir do Espírito, que cresce com base em um relacionamento fiel com Deus e na submissão que Deus diz, seguindo a ótica, tá? O prisma de uma hermenêutica que possui uma epistemologia mais teocêntrica e cristocêntrica, conforme propõe até o próprio Greg Kinnear, dizendo que ela é uma epistemologia reveladora que transcende a dependência exclusiva do intelecto humano. Sem a revelação, a sabedoria terrena não consegue penetrar o sobrenatural. Então ela prioriza o aspecto da sublimidade da sabedoria revelativa, pneumática, do agir e intervir do Espírito no texto e no seu contexto, do que o hermeneuta está explorando e interpretando. Essa é a grande proposta, é o grande cerne de uma hermenêutica que é autenticamente pentecostal. Portanto, adquira esse livro para mergulhar, imergir em um assunto ainda muito mais convincente e muito mais entusiasta e muito mais revelativo, que é a hermenêutica pentecostal. Obrigado a todos.